que é a icterícia? Nunca ninguém viu alguém etérico por aí? O que é isso? Portanto, uma icterícia é um pósito devido à posição da bilirrubina nos tecidos e nos parótidos, não é? É facilmente observável no globo ocular desse amarelo. Depois, outro sinal normalmente causa alarme é a colúria. O que é isso da colúria? Onde é que se registra este sinal? Onde é que é observado? Na urina. É quase. É um bocado mais sólido. Nos fetos também é possível observar alguma coisa? A colia. E qual é a diferença? Além de serem produtos diferentes. A urina escura e a colia é as fezes brancas. Pronto, é isso. Portanto, por haver sinais tão específicos, o que é preciso fazer para saber se é mesmo uma hepatite viral? Testes serológicos específicos para determinados vírus ditos hepatotrópicos primários, não é? Portanto, nós vamos depois falar um bocadinho de testes de função hepática, que não são bem testes de função hepática, depois deixo ao vosso critério vocês interpretarem, e testes serológicos e testes moleculares, que agora já se efetuam as manifestações clínicas das hepatites. Isto depois tem várias classificações, porque eu acho que estão apresentadas como sinais prodrómicos, depois manifestações pré-ictéricas e ictéricas. Pronto, aquelas gerais são consideradas pré-ictéricas até começar a surgir o tal sinal de icterícia. A partir daí muda de fase, quer dizer que as bilirrubinas estão mesmo a aumentar, não é? E dá-se o nome de fase ictérica, em que aparecem os sinais evidentes, que é a colúria depois e a colia fetal. Então, o que é que são sinais prodrómicos? Prodrómicos. E às vezes é um termo que aparece muito na literatura. Não percebo essa linguagem. Não percebo essa linguagem. Não percebo essa linguagem, mas esta linguagem é da nossa área. Nós temos aqui os sinais prodrómicos são sinais que são também completamente inespecíficos. Podem ser enquadrados como ia bem, mas que surgem antes de haver sinais evidentes da doença. Quer dizer que são pistas de que algo está para acontecer, não é? Por isso temos que aguardar depois a evolução dos sinais e sintomas e fazer testes, precisamente por causa deste desenvolvimento destes sinais que vão acontecendo ao longo do tempo de infecção. Eu disse só um bocadinho, nós íamos falar de testes então para começar a estudar as hepatites. E normalmente as hepatites diagnosticam-se. Como há aquela grande parte dos portadores assintomáticos, ou é por acaso, ou normalmente é quando as pessoas vão doar sangue. Como é que é preciso fazer testes, uma bateria de testes, e pode ser aí que às vezes se identificam. Depois outras são pessoas mesmo que têm sinais
mais evidentes e que se deve fazer os testes. E o início da história começa pela realização de testes de química clínica que tem o nome de função hepática. E eu não sei que vou fazer a pergunta. Vocês acham que é um termo apropriado ou impróprio classificar estas determinações? Vocês conhecem algumas? Estão a ouvir já? Alguns parâmetros? Só que aquilo, nós estamos a avaliar alguma função hepática com estes resultados? Diretamente? Diretamente não. Nós não estamos a avaliar. Nós, quando avaliamos isto, e se der anormal, nós já não estamos a avaliar nenhuma função. Já estamos a ver que há danos no fígado, não é? Nos hepatócitos. Portanto, o termo teste de função hepática pode ser visto mais ou menos como uma denominação imprópria para a situação. Isso quer dizer que a situação fisiológica e bioquímica associada ao fígado já está alterada, não é? Portanto, altera esse significado. Portanto, mas tem interesse porque permitem identificar que há uma situação de inflamação do fígado e, neste caso, uma hepatite viral. Os três parâmetros que podem indicar ou que estão associados à lesão hepática mais importantes são as transaminases. Quais são os nomes das transaminases? Já lá está escrito, portanto não tem que dar a ver. Qual é que é a específica do fígado? Diga. É a albumina, aminotransferadas ou ALP, não é? Ou GPT, que é transaminase, portanto tem várias siglas até. Mas essa é uma determinação específica de lesão hepática. O outro, a astma, também é do fígado, mas só que tem o inconveniente de ser eliminada também por outras células e, portanto, aparece elevado. Sim, senhor, o fígado também tem células que são usadas, mas não é específica do fígado. Assim como a LDH, a lactato-desidrogenase, também vai surgir aumentada. Porquê é que isso vai surgir aumentado? Se é uma enzima. Como? Vai haver discriminação dos hepatócitos, mas não só, porque também é específico, porque a LDH está no interior de várias células, portanto, se há destruição, pode não ser dos hepatócitos, pode ser de outro parênquima qualquer, de outro tecido qualquer, e também não dá indicação por si só que é uma hepatite, não é? Artificialmente, também há aqui parâmetros, dois deles, a AST e o LDH, que podem surgir aumentados por interferências obtidas no laboratório. Qual será essa interferência que poderá fazer esse mecanismo de alteração dos valores desses parâmetros? Diga. É a hemólise, portanto, são tudo depois considerações que se tem que ter durante o processo de validação destes testes no laboratório. Eu li com um quadro. Eu vou só apresentar sucintamente os parâmetros, mas isto vai ser objeto, acho eu, da vossa cadeira de Química Clínica, que o Plácido tanto gosta,
E vocês também poderiam ter, se não tiverem aulas sobre isto. Não? Não, mas ficam já com ideia. Depois, estes testes ditos de função hepática podem ser divididos então naquelas três áreas que já têm marcadas. São a lesão hepática e depois podemos ter marcadores de colestase. O que é isso, uma colestase? Diga lá. É pá, vocês falam Posso estar a dizer uma palavra. barbaridade? É? Eu posso estar a dizer uma barbaridade? Então, mas isso é uma barbaridade, Se não é pedras. vesícula, não é? Pronto, e o que é que as pedras fazem? O que é que vai ocorrer? Obstrução. Obstrução, portanto, uma colestase é uma obstrução das vias biliares. Podem ser pedras na vesícula. O que é que disse isso? Já foi tirar as pedras da vesícula ou tirou a vesícula? Por acaso também me aconteceu mesmo há 14 anos. Acontece. Então, diga lá, então, quais são os testes que se podem fazer para avaliar também isto que está enquadrado no estudo do fígado e das vesículas, dos canais biliares? São marcadores de colestase. Não faz ideia. Tu já ouviu falar de fosfatase alcalina, da GT, das bilirrubinas? O que é que a gente diz bilirrubinas e não dizemos bilirrubinas? Temos a direta e a indireta. Temos a total, que é à custa de duas frações, direta e indireta. Nós no laboratório fazemos a total e a direta, não fazemos a total e a indireta, depois calcula-se a direta. Normalmente é assim que se faz. Sabemos onde é que vem a bilirrubina, essas coisas todas? GT, às vezes pode não ter nada a ver com colestases. Portanto, temos ali a fosfatase alcalina, que é um marcador importante de colestase, também pode ser interhepática ou extrahepática. Temos a GT também, só que de vez em quando, no fim das semanas académicas, também não se deve fazer este tipo de análise, precisamente porque o consumo de álcool pode fazer subir drasticamente este tipo de resíduo. Portanto, como podem ver, a semana académica só tem inconvenientes na saúde do indivíduo. Falem do melhoramento da rua. O meu está-se a rir, porque deve ter alguma experiência de semana académica. Nunca vi. É bom. Então vocês não são todos a sério. Qualquer estudante tem que ter uma semana. É o Guilherme está a dizer que sim. Eu nunca vi na rua. Vocês depois acham que eu vou falar do metabolismo da bilirrubina, essas coisas todas, e vão perceber o que é que são a bilirrubina total, direta e indireta. Tem alguma noção? Há uma que é conjugada e há outra que é não conjugada. Uma conjugada é indireta, que não é solúvel, circula ligada à albumina, depois vai para o fígado, é conjugada com ácido glucurónico, em bilirrubina direta, e essa sim já é solúvel e é libertada pela urina, essas coisas todas. A indireta, nos recém-nascidos, tem outra consequência grave, porque ela é lipossolúvel, portanto difunde facilmente através dos tecidos e pode afetar quando está em altos valores o sistema nervoso central e vai provocar, pode provocar a morte e vai provocar uma doença que se chama intermitentes aos recém-nascidos, obriga à realização das endotranspusões e depois utilização dessas bilirrubinas para ver se aquilo está limpo, precisamente por ter esse grau de toxicidade no sistema nervoso
A bilirrubina no conjugado ou indireta, normalmente é quase 90% da bilirrubina total. E as obstruções também podem ser monitorizadas precisamente pela determinação das bilirrubinas. Depois, temos os marcadores que permitem identificar se o fígado também tem função de síntese. Não é? Ele é um filtro, digamos que é mas é a maior víscera, não é? Depois ele é importante para manter o equilíbrio de tudo que se passa no sangue e não só. Porque ele, além de excretar produtos tóxicos, não é? Metabolizar vários produtos, inclusive medicamentos, para eles depois terem as suas capacidades farmacológicas, ele também produz. E o que é que ele vai produzir? Quais são os produtos de síntese? Quais são os produtos que o fígado realiza? Proteínas. Podemos especificar proteínas. Portanto, vamos fazer um doseamento de proteínas totais. Não é? Depois pode-se fazer uma refração, que também é albumina. Isso na química e na hematologia. Podemos fazer algum teste também para avaliar se o fígado está em condições. Como vocês estão a ver, agora não podemos falar em perfil hepático, porque estamos a falar só de quê? De alterações dos testes que avaliam ou que mostram a qualidade de vida do fígado, não é? Portanto, nós já falamos das proteínas totais, da albumina. A albumina também tem um grande interesse, percebe-se através da determinação da albumina qual é o estado fisiológico do indivíduo e hematologicamente também tem um teste importante que às vezes até é monitorizado para saber se a pessoa já curou mesmo a hepatite. Onde é que os fatores de coagulação são produzidos? Fígado. Portanto, se houver alterações dos fatores de coagulação que são dependentes da vitamina K, é evidente que vai haver prolongamento desses textos, especialmente para a comida. Portanto, são os doseamentos que estão associados para avaliar essa qualidade que está o fígado pessoal. Dos fatores de coagulação, vamos lá ver se vocês se lembram das aulas de hematologia do ano passado. Há algum fator que nos enquadra na produção ou na síntese do fígado, ou que seja produzido pelo fígado? Lembram-se do fator 8? Sim. Que ele é produzido não pelo fígado, mas pelo endotélio, não é? Porque é exposto e depois vai ativar as proteínas das plaquetas para fazerem a tal adesão ao endotélio e ele circula depois também funciona em circulação ou está em circulação com o fator von Willebrand é para manter a estabilidade deste fator. Portanto, este fator, o fator 8, não é produzido pelo fígado. Os outros são todos produzidos pelo fígado. Existem tratamentos para a hepatite? Sim. Diga lá qual é a hepatite de tratamento. É? Então diga lá o que é que tem em mente. É? Dieta. É uma forma de tratamento. Por que é que tem que ser a dieta uma forma de tratamento? Por causa das coisas. Por causa de? Cortamos com tudo aquilo que está residual.
Pois, porque se o fígado vai metabolizar tudo e tudo passa pelo fígado, álcool tem que ser cortado, gorduras também, não é? Portanto, é para aliviar o fígado, se ele já está em stress, não aumentar também o stress pela alimentação. E depois outro é o repouso. Atualmente, a hepatite C já tem um tratamento específico, mas pode não ser eficaz. Mas já há fármacos e já há tratamentos aprovados pelas entidades competentes para administrar fármacos no caso das hepatites C mais graves. Mas normalmente, para as generalizadas hepatites, é o repouso, a dieta e o que mais? Que é o objeto da nossa cadeira. Sistema imunitário eficaz, não é? Depois, que é diagnosticado uma hepatite, não é? Tem que se fazer análises regularmente. E quando é que é considerado curada? Quando estes parâmetros estão altamente alterados, voltam à normalidade. E normalmente esses três parâmetros, as bilirrubinas, portanto, proteína e as transaminases, quando normalizam, quer dizer que o pessoal já teve a hepatite. Pronto, isto falando em termos gerais das hepatites, agora vamos falar dos vírus hepatotópicos primários, que vai ter como objeto desta hora e para a quinta-feira. Ainda não botei as folhas, como eu estava ali a dizer às vossas colegas há um bocadinho, porque eu fiz as primeiras fichas e vem 14 folhas. Portanto, eu vou tentar reduzir aquilo ao máximo. Portanto, bem, amanhã e ao fim da tarde é que eu devo ter isso pronto. É muita coisa. O quê? 2 horas. Por isso é que eu tenho que reduzir. As hepatites, quanto à sua origem, podem-se dividir em parentéricas e entéricas. O que é que isso quer dizer? E temos ali exemplos. Hepatite A e E são entéricas, as restantes são parentéricas. O que é que estes dois termos permitem a divisão das hepatites quanto à origem, quanto à transmissão? Entérico está associado a quê? Ao intestino. Parentérico, sangue e derivados. Portanto, há ali semelhanças logo aspectos comuns às hepatites. A e E são entéricas, portanto, tem tudo a ver com contaminação de águas e alimentos e outras situações que nós vamos falar. Contaminação com fezes humanas, não é? Estejam contaminadas. E tem outra situação em comum, que é o facto destas duas hepatites não evoluírem para a cronicidade. Em princípio, acho que já há casos relatados na hepatite A que algumas pessoas evoluíram para a cronicidade, mas em termos gerais, estas são consideradas hepatites benignas que evoluem para a cura espontaneamente se o pessoal tiver o sistema imunitário em funcionamento e estiver bem nutrido. As outras três, incluindo com a B, estão envolvidas na transmissão parentérica, portanto, sangues, derivados do sangue, contaminações com sangue, derivados do sangue, as líquidas,
material de trabalho no laboratório, todas essas coisas que estejam misturadas com sangue ou contaminadas com sangue, podem estar nessa origem de transmissão. E depois também tem em comum o facto de, quando não evoluem para a cura, tornarem-se crónicas. E além disso, quando se tornam crónicas, aquilo que eu disse inicialmente, podem evoluir também para carcinomas e para cirroses. E elas são a B e a C e a D. Portanto, a B a gente vai deixar, vamos falar depois da C e da D. O vírus de hepatite C é considerado um vírus designado vírus sanguíneo precisamente por ser exclusivamente do sangue. Claro. Portanto, vamos falar de 4 vírus, não é? Como eu tinha dito. A, C, D e E. English is my second language. Com muita referência na aula. Queria perguntar se havia alguma coisa e se precipitasse na resposta. Vírus de hepatite A. Vamos começar então pela ordem alfabética. Vírus de hepatite A. A família é Picornaviridae e é considerado um picornavírus. O que é que isso quer dizer? Ali tem umas pistazinhas no nome. Umas 2 pistas. Portanto, 3 pistas. É um vírus, RNA e pequeno. Pico, quer dizer, pequeno, RNA, picorna, o vírus pequeno, RNA. A sua descoberta é relativamente recente. Foi meados do século XX, portanto, 1955, 56, 57, por aí. Portanto, é relativamente ainda recente. Isto deve-se a quê? Como é que ele foi descoberto? Por acaso foi na Suécia, que é um país até desenvolvido. E foi devido a quê? À ingestão de mariscos contaminados com esgotos de origem humana. Portanto, ficou logo aí vincado que esta hepatite A teria origem de uma partícula viral presente nas fezes humanas e que tinha alguma resistência. Por isso é que nós vamos estudar. Portanto, está associado ao consumo de alimentos e águas contaminados com o vírus. Há saladas também, frutas. Esse marisco, não é? Foi encontrado um marisco contaminado? Foi encontrado nas fezes dos suecos que comeram um marisco contaminado. E normalmente são os moluscos bivalves é que são os mais importantes, porque eles são filtrantes da água e concentram grandes quantidades de porcaria, neste caso, porcaria e o vírus de eliminação fecal. Agora aqui há uns tempos surgiu em Setúbal, não foi? Nos casos, acho que surgiram em União também com os morangos. Isso normalmente são sinais que utilizam fertilizantes, ou utilizam como fertilizantes produtos de fósseis ou fósseis, neste caso, portanto, com fezes humanas, pode dar origem a isso. E há uns 4 ou 5 anos aconteceu na Holanda, que foi numas festas homossexuais, acho que de homens, na Holanda. Portanto, também tem essa hipótese de transmissão, não ser só pela
273 do Sr. Feinston é que fez essa observação objetiva dos vírus de hepatite A mediante a utilização do microscópio eletrónico. Portanto, como vê ali, ele é pequeno, não é? 27 poligómetros. E não é envelopado. Porquê é que vocês acham que ele não é envelopado? Não é? Porque é que tem que atravessar todo o trato gastrointestinal, nomeadamente do estômago, que não tem pH de quanto? Acho que é a volta de 2 ou 3, ou seja, uma coisa qualquer. Portanto, ele é altamente resistente, não é? Tem que ser altamente resistente para depois. Porque ele tem que atingir os intestinos primeiro, não é? E depois é que vai passar os sinusoides dos intestinos para o sangue. Vai haver ali uma virémia intermediária. Porquê? Qual é o objetivo dele? É para alcançar os hepatotócitos, não é? Portanto, mas apesar de ele ter esta resistência toda aos ácidos, pá, normalmente assegura e elimina. Por isso é que é importante dizer este termo, isto é boa preparação ao cozinhar bons alimentos. Cozinhar bons alimentos é evitá-los comer crus, não é? Como é que o cliente já falava da parasitologia, aqui acontece o mesmo. Não é fazer boas receitas culinárias, é fazer boa cozedura de alimentos que, nomeadamente os mariscos, há pessoas que comem os mariscos crus, principalmente os bivalves, não é? Que são mais perigosos. Por isso é que às vezes há esses surtos, não é? Quando há problemas sanitários e descargas de vegetais ou fósseis para aqui ou para o mar. Portanto, o que quer dizer aquilo ali? Que a estrutura genómica é RNA, SS, positivo, quer dizer o quê? Sim, neste caso, polaridade positiva. Portanto, é uma fita de RNA linear, polaridade positiva, portanto, quer dizer que é um genoma infectante. O que é que isso quer dizer? Genoma infectante. Porquê é que se chama genoma infectante à fita RNA positivo? Porque é traduzido logo de imediato, não é? Portanto, por isso é que se diz que ele é um genoma infectante. Está pronto para a tradução, digamos assim. Ele está associado a uma proteínazinha que eu tinha ali assassinado, que é VPG. Que essa proteínazinha VPG associada ao RNA é para marcar um local de entrada do ácido nucleico dos ribossomas, por isso é que tem essa importância. Depois, ele é traduzido numa poliproteína, que depois é que é clivada em várias proteínas. São essas proteínas BP1, BP2, BP3 e BP4. Portanto, estas proteínas depois vão formar o capsídeo. São fortemente imunogénicas e normalmente após a infecção ou após a vacinação a resposta imunológica é dirigida a este tipo de proteínas.
anos. Então, tínhamos esse há um bocadinho, ele é ingerido, não é? Através de alimentos diários. Entra na corrente sanguínea, pode ser logo através, pelo facto da orofaringe permitir essa passagem, ou mais tardiamente nos intestinos. Portanto, isso quer dizer que vai ali haver uma virémia, que é a presença do vírus no sangue, ali intermédio, até ele atingir os hepatócitos. E é nos hepatócitos é que dá a explicação deste vírus, não é? Por isso é que ele é um vírus hepatotóxico primário. Depois, ele é lançado da bilis e da bilis chega às fezes humanas, onde é libertado. Portanto, isso para dizer que a transmissão do vírus é de transmissão fecal-oral e normalmente esse ciclo replicativo é anulado ou é suspenso ou é interrompido pelo sistema imunológico, portanto, e pela dieta e pelo repouso. Portanto, isto para dizer que o próprio hospedeiro consegue resolver este tipo de infecção. Ter outra noção de que os vírus eliminados pelas fezes, portanto, ainda conseguem resistir por algum tempo no meio externo, portanto, a contaminação também de objetos e de mãos e essas coisas todas, não só de alimentos, também pode influenciar esse tipo de transmissão, porque as fezes de um indivíduo infectado por vírus da hepatite A elimina milhões de fezes milhões de vírus nas fezes. Portanto, há uma grande concentração de vírus, por isso é que se torna fácil a transmissão. Este ciclo replicativo está associado ao vírus da hepatite A. Normalmente é lento, portanto, e não leva à lise do hepatócito. Portanto, não é citolítico, digamos assim. No entretanto, há danos no fígado. Porquê? Se ele não faz danos diretamente. As lesões hepáticas, nós vamos falar aqui dos vírus, normalmente não são induzidas diretamente pelo vírus, porque o vírus, o objetivo dele é permanecer mais tempo melhor, não é? Para o vírus. Mas surgem as lesões hepáticas que nós já falamos e já sabemos como as avaliarmos. O que é que isso surge? Degeneração dos hepatócitos. Como? Pela degeneração dos hepatócitos. Sim, o que é que causa a destruição dos hepatócitos? Aí, dizer que era o vírus que causa mais destruição. Não, ele não faz. Ele não é citolítico. Ele provoca o uso dos hepatócitos. É o sistema imunitário. Quais serão parte do sistema imunitário que estará envolvido nessa destruição depois das células infectadas? Exatamente. Portanto, depois é essa ação preliminar é que pode conduzir depois a que haja a destruição do tecido hepático. Outra perguntinha. Vocês estão ali a ver um quadradinho a dizer sangue. Portanto, que o vírus está presente no sangue. Existe a probabilidade de ser transmitido pelo sangue? Em princípio, não. Porque o vírus, quando está no sangue, está numa carga viral muito baixa e não é suficiente
por si só para fazer este tipo de transmissão parentérica. Portanto, apesar de terem uma data de mecanismos de inativação deste vírus, ter cuidado com o consumo de águas, principalmente. Dizer que ele é endémico em países que nós gostamos de visitar, por exemplo, paraísos de férias, onde há lacunas no saneamento. E depois, há um problema associado, toda a gente sabe que deve evitar, em alguns sítios, beber água que não seja água engarrafada, e toda a gente cumpre isso, e ter cuidado às vezes, eventualmente até com a água do banho. Só que depois, se uma pessoa vai para esses sítios exóticos passar férias, o que é que gosta de fazer? Beber umas copanadas. E as copanadas, os copos. Bebidas. Cocktails, não é? Eles fazem gelo. Pois, o problema é no gelo. Pois é, isso é que toda a gente esquece depois desse pormenor. É que depois ele é resistente ao gelo ainda, à temperatura do frio. E o que é que acontece? O pessoal tem o cuidado todo, evitar comer saladas, não é? Os tais alimentos crus podem ser contaminados também. E normalmente as pessoas até têm cuidado com as frutas e com as saladas. Mas depois esquecem-se é do gelo das bebidas. E depois, de vez em quando, já lá com uma cena destas. Pronto. Isto tudo só para dizer nada. Agora, voltando aqui ao nosso local de trabalho, que vai ser o possível laboratório de patologia clínica. Portanto, vamos fazer várias análises. Já vimos que a maior parte delas são inespecíficas. Exemplo de análises inespecíficas. Mais uma vez o hemograma. Porque é que ele entra aqui? Porque o hemograma faz a toda a gente, não é? Desde que seja solicitada análise. E depois a química, que pode ser sugestiva ou dar logo sinais de que é preciso fazer testes complementares. Esses testes complementares vão ser testes imunológicos para detectar os anticorpos e amostras de soro de pacientes possivelmente contaminados. E, normalmente, o laboratório faz, por metodologia, faz a determinação, quando há estas elevações das contaminadas, elevações das bilirrubinas, estas coisas todas podem ser sugestivas de infecção viral. Depois faz-se uma bateria de análises logo após os vírus todos. E para diminuir, agora aqui estou a particularizar que estamos a falar só do vírus hepatite A, mas o laboratório não se particulariza, não é? Normalmente faz-se logo baterias de testes que permitam o diagnóstico dos vírus hepatotópicos que nós estamos aqui a falar. E como isso é caro, para reduzir aqui o preço das análises, normalmente faz-se aquilo que se chama a pesquisa do anticorpo antivírus de hepatite A total. O que é que se faz no total? O que é que isso quer dizer? Lipistas. O total quer dizer que engloba as porções, as frações IgM e IgG nesse reagente. E se der negativo, é evidente que não é o vírus da hepatite A, não é? Faz-se outro, vai-se ver os resultados dos outros vírus. Eventualmente, se o antivírus de hepatite A total for positivo, é que se vai depois estudar em pormenor. E o que é que se vai estudar em pormenor? Ver qual é a fração que está a positivar essa fração total.
E depois, consoante a fração, se for IgM ou IgG, é que vai haver interpretações. Se for IgM, quer dizer que a pessoa está com uma infecção de nascimento reativa. Se der negativo e der positivo o IgG, quer dizer que afinal já teve e pode estar em recuperação. Portanto, depois é que se fazem estes testes a seguir a esse despiste ou triagem pelo anticorpo anti-vírus de hepatite A total. O total pode ser positivo se a pessoa nunca teve tido doença ou contacto com o vírus. O total. Se nunca tive isso? É? Se nunca tive Sim. Não. Então, se o total é o IgE mais IgG, Não. o IgG pode ser obtido por duas maneiras. Uma, contacto prévio com o vírus e teve ainda sequer deu por ela, ou nunca teve contacto com o vírus, mas foi vacinado. E isso quer dizer que a pessoa foi vacinada e tem uma vacina eficaz. Uma das coisas que este vírus tem, que é protetor para o indivíduo, é que os anticorpos do tipo IgG que se desenvolvem contra o vírus de hepatite A perduram no tempo e são altamente eficazes, coisa que não acontece com alguns dos outros vírus. Portanto, estes anticorpos do tipo IgG promovem a imunidade ao longo do tempo e a longo prazo. Portanto, o marcador efetivo de infecção ativa é o anticorpo anti-VA-IgM. Eu tinha aqui uns desenhos, uns gráficos do estudo serológico de hepatite A, que é dos mais simples. Isto é só para ir habituando a observar gráficos, porque depois quando chegarmos aos gráficos da hepatite B são muito mais complexos e têm muitas informações, depois vocês têm que saber interpretar. Portanto, aqui não há história nenhuma complicada, portanto, ali aquele gráfico que mostra que a cura está associada à eliminação total do anticorpo IgM e que os IgGs vão para durar a vida inteira, não é? Mais uma vez chamar a atenção que às vezes pode aparecer incongruente a positividade dos IgMs e dos IgGs totais, do IgM e do IgG em simultâneo, isto porque pode estar numa fase muito precoce da infecção, não é? E o M pode estar já a descer, mas o IgG está a subir e a ver aquele período de tempo em que podem ser determinados os dois, e depois isto quer dizer o quê? Volta-se a repetir, se o tipo estiver a subir, quer dizer que está na fase inicial. Portanto, depois tem que se fazer mais análises. Isto depois as pessoas vão fazer análises feitas em 3 semanas, ou em 2 semanas, consoante depois lá a consulta da gastro ao longo. Pronto, isto nós já falamos que temos que ter cuidado, portanto, com medidas gerais como o saneamento e higiene, basicamente, e a vacinação, só pode proteger o indivíduo. Ok? Ainda só vamos no primeiro, mas é cedo. Para dizer o quê? Eu ia para dizer outra coisa qualquer e agora esqueceu. Depois faço perguntas da frequência. Foi por causa foi interrompido pela Beatriz e agora esquecendo de ter que perguntar. Vamos passar então a outro vírus.
Vírus de hepatite. Este aqui é um vírus que é muito importante. É um problema sério na saúde pública. Epá, a Organização Mundial da Saúde estima que à volta dos 5% da população mundial esteja afetado por este vírus. Além disso, este vírus é considerado exclusivamente sanguíneo, ou quase a sua exclusividade sanguínea, e é o principal responsável pelo grande número de transplantes hepáticos a este vírus. Portanto, tem assim uma grande importância a nível humanitário e a nível das entidades de saúde a nível mundial. Ele inicialmente não teve este nome. Como é que ele se chamou inicialmente? Eram já conhecidas duas hepatites, A e a B. Como é que eles chegaram à conclusão que havia um C? Por entanto, acertaram. As pessoas exibiam hepatite, mas as serologias eram negativas para o A e para o B. Não é? E então eles deram o nome de C. Mas não, deram que era o vírus positivo de hepatite no A e no B. E pá, mas só que isso não tinha muita lógica, então deram o nome de C. Pronto. E também este foi ainda mais recente. Este foi em 1959, ao Sr. Chu e colaboradores fizeram também a identificação deste vírus. Eu não sei, é Chu ou Chu? Não sei. É Chu. Portanto, também é um vírus pequeno. Genoma também é RNA variedade positiva. E este possui envelope. O envelope é derivado da membrana das células vasculares, portanto os hepatócitos, e depois vai apresentar duas glicoproteínas à sua superfície, que são as E1 e E2, que são as responsáveis depois pelo conhecimento dos receptores celulares do hepatócito. Mas ele só ganha envelope depois de entrar no hepatocito? Ele só ganha mesmo. A gente já vai ver. Envelope depois de entrar no hepatocito? Claro, então. O primeiro, o hepatócito é que vai ocorrer a replicação. Dizer que estas proteínas estruturais E1 e E2 são duas glicoproteínas que estão projetadas acima do envelope e são traduzidas a partir de sequências do genoma pouco conservadas. Então o que é que isso quer dizer? Está sujeita, é altamente variada a sua existência, portanto vai haver grande variabilidade antigénica. Isso é bom ou é mau? É mau. É mau para quê? É mau para nós e não para ele. É mau para nós e não para ele, mas o objetivo dele é perdurar, não é? Como ter sempre novas mutações, mesmo que quisessem. Digam lá pontos que sejam maus ao humano. E mais, na nossa área especificamente. Isto é só para apresentar já o das slides. Então o que é que vocês pensam se eles são tão mutáveis e tão diferentes? Posso dizer que o próprio indivíduo, durante o seu período infeccioso, pode ter variantes do vírus. O que é que isso vai afetar os testes laboratoriais? Vai tornar difícil os testes laboratoriais. Porque os testes laboratoriais de certeza que não vão reconhecer tanta variabilidade
antigénica desse vírus. Para além dos problemas que vocês já disseram, não é? Que as vacinas são praticamente impossíveis de fabricar ou de realizar. Os próprios tratamentos vão ser dependentes depois do grupo que pertence o vírus. Portanto, vai haver muitas confusões neste vírus. Portanto, já sabemos que tudo o que é visto em proteínas estruturais e não estruturais, já sabemos quais são as estruturais e as não estruturais. Isto também é uma coisa. Aqui a história é parecida com o vírus de hepatite A, portanto o genoma depois vai ser traduzido também numa grande proteína, numa poliproteína, depois vai ser cultivada lá pelas proteases, tanto do vírus como da célula hospedeira ou do hepatócito, nas diversas proteínas estruturais e não estruturais. Outra complicação deste vírus é que o vírus de hepatite C está intimamente ligado ao metabolismo dos lípidos. Portanto, os hepatócitos fazem captura desses lípidos. Ainda vou estar mais sensibilizados à ligação deste vírus de hepatite C. Porquê? Porque ele, enquanto ocorre no sangue, na circulação, ele encontra-se associado a lipoproteínas também. Portanto, não é só a partícula viral em si que está no sangue. Ele está presente no sangue, mas envolvido em vesículas lipoproteicas de baixa densidade ou de muito baixa densidade. Quais são as siglas usadas para isso? LDL, Low Density, também as duas, e VLDL. Portanto, logo à partida, ele está associado a essas lipoproteínas e ao conjunto vírus da hepatite C mais essas lipoproteínas, chama-se a sigla que é LVP, quer dizer lipoviropartícula. Lipoviropartícula. E isto é extremamente importante porque é nesta condição de ele estar associado às lipoproteínas é que ocorre a entrada dos hepatócitos. Porquê? Porque os hepatócitos vão reconhecer o quê? As lipoproteínas. Não é? Vão ter receptores para as lipoproteínas, que é para eles as captarem, que é para processar, e o que é que vai à boleia? Vírus. E depois lá o vírus é que tem os receptores que podem. Tem outros receptores que, além dessas partículas lipoproteicas, que são o G1 e E2, que vão depois identificar receptores mais específicos, que vão ser o CD81, que nós vamos falar disso e para a frente, que é que está ali a dizer aquele boneco, e vai dar-se a entrada, ou vai ocorrer a entrada do vírus por endocitose. Isto para dizer que este ciclo de vida é um bocado complexo. Nós, nos outros vírus, normalmente ouvimos falar que existe um ou dois, um receptor, ou um receptor e um receptor. Neste aqui vamos ter um complexo de receptores, são aqueles todos que para ali estão, as claudinas, as oclovinas, o CD81, os receptores dos líquidos, portanto, vai haver uma data de receptores. Esmiuçando assim mais o processo de entrada do vírus
Portanto, e esse gráfico volta a realçar que o HCV está associado a lípidos, basicamente proteínas. E depois é que entra este complexo número de receptores. Ali os GAGs, ou os. Aqui se chama. Os liposaminoglicanos, eles não estão expressos só a nível do hepatócito. Também há outras células que expressam este receptor e podem interagir com vários vírus, nomeadamente também com este vírus da hepatite C. Depois temos o CD81, que é o receptor também de lipoproteína de baixa densidade. Portanto, é por aí que também se forma esse complexo para a possibilidade da entrada do vírus da hepatite C no hepatócito. O SRB1 também é um receptor de lípidos, mas para o HDL. E depois temos as glaubinas, que são as junções estreitas epiteliais que separam os compartimentos apical e basolateral das células e que permitem também a entrada do vírus. Portanto, isto tudo para dizer que o ciclo de replicação deste vírus necessita de um complexo de receptores e que está intimamente ou altamente ligado ao metabolismo dos lípidos dos hepatócitos. E começa logo, desde o início da entrada do vírus, durante o processo replicativo e a saída dos vírus. Está tudo envolvido com lípidos, todo o processo. Depois da entrada endossomática do vírus, a gente depois já falou que a acidificação dessa vesícula, que ela se abre para libertar o ácido nucleico. Qual é a polaridade do ácido nucleico? Positivo, portanto vai ser livre. Vai funcionar como RNA mensageiro, não é? E também vai produzir uma poliproteína. Onde, este é mais uma nuance, portanto esta poliproteína é livre nos ribossomas do retículo endoplasmático reticuloso. E depois vai ser derivada pelas proteases nas tais proteínas estruturais e não estruturais. A replicação do genoma também ocorre no citoplasma, portanto isto ocorre no citoplasma, em que a cadeia complementar do RNA viral vai servir de molde para produzir o quê? Uma nova cadeia de RNA viral cadeia positiva. Depois, isto acontece todo este sistema de replicação associado aos lípidos. O capsídeo, as proteínas do capsídeo, também são formadas, estão associadas aos lípidos intracelulares e essa proteína C, proteína do capsídeo, o que é que ela vai fazer? Vai chamar a si ou vai recrutar as proteínas não estruturais, que nós já falamos, para que haja a montagem dos vírus, não é? No citoplasma. E esta montagem ocorre em coorganização também com lipoproteínas. Portanto, são as VLDL que estão aqui também implicadas. Portanto, a montagem da própria partícula viral nova está associada a lípidos. Finalmente, a libertação dos vírus, né, faz através da membrana apical do hepatócito e esse transporte dessa nova partícula viral faz através, esse transporte até essa zona apical da membrana, faz também por via
dos lípidos. Portanto, isto para realçar mais uma vez todo este processo replicativo deste vírus, desde o início até à saída do vírus, envolve sempre lípidos no catatócito. Depois nós vamos falar de uma proteína mais, uma proteína não estrutural que é importante, que tem a designação de RNS5A, que é uma proteína que consegue regular todo o processo replicativo deste vírus. Na aula prática a gente vai falar depois de coisas mais particulares, assim ficam só com uma ideia da importância deste vírus. Bom, isto é o mesmo desenho. O ciclo replicativo, nós depois, espero que vocês agora fiquem com a ideia. Depois na aula prática vamos falar mais. Vamos ter de saber o ciclo. É? Vamos ter de saber o ciclo. Este é dos mais importantes. Já sabemos que ele é um vírus RNA, portanto, se é um vírus RNA, em princípio, já está muito relacionado com variabilidade genética. Portanto, há alta taxa de mutação. Porquê? Porque a RNA polimerase não tem o proofreading, como diz ali agora não esqueci o nome dele. Ele está dividido em 6 genótipos. E pá, depois cada genótipo ainda vai ter subtipo. Dos genótipos, o 1 vem logo à cabeça, porque o genótipo 1 é o que tem pior prognóstico de respostas a terapias e de processo infeccioso. Portanto, o protocolo terapêutico já existe instituído, depende muito do genótipo, e este genótipo 1 é um dos que tem maiores problemas também a nível do protocolo terapêutico. Como eu disse há um bocadinho, portanto, esta variabilidade genética permite buscar ao sistema imunitário. Daí ele ter grande capacidade de se tornar crónico, precisamente por estes motivos todos que ele está aqui a elencar, e de desenvolver resistências aos poucos medicamentos que existem para este tipo de hepatite C. Portanto, é só problemas. Além disso, a nível do laboratório, também sabemos que a variabilidade deste vírus da hepatite C pode viabilizar a realização de testes, porque podem não ser reconhecidos antigénios ou anticorpos, consoante for o desenho desses testes, os testes não serem confiáveis. Aí está mais ou menos uma distribuição a nível mundial em que o genótipo 1 é o que é mais predominante, mas pronto, mas depois há aquela complicação que eu disse ali há um bocadinho e que vem logo aí relatado, que é as quasi-espécies. Bem, o que é isso das quasi-espécies? São aquelas pequenas variações que o vírus, durante o processo replicativo dentro do próprio indivíduo, consegue ter. E essas pequenas variações mutagénicas no próprio indivíduo da associação de quasi-espécies. Portanto, dizer que este é um vírus do sangue, digamos assim, que é veiculado pelo sangue e derivados do sangue. Os outros líquidos, pode ser possível, mas é raro, mas já está relatado, portanto há essa possibilidade. A transmissão vertical, o que é a transmissão vertical? De mãe para filho pode ocorrer, mas não é porque este vírus atravessa a placenta. Normalmente ele pode ocorrer durante a gestação, mas é por causa da
situação sanguínea que durante algum tempo é comum, e depois pode ocorrer quando até nos partos, não é? Portanto, essas duas situações pode ocorrer a transmissão vertical. Estudos recentes estão a dizer que também pode haver uma transmissão intranasal, e isto ocorre em pessoas. E é isso que foi descoberto. São pessoas que partilham os utensílios para aspirar as drogas. E começou a ser relatado precisamente no caso de hepatite C que estão associados a este tipo de transmissão. Por isso é que agora tem esta importância toda no mundo, precisamente por estes motivos todos que a gente agora aqui falou na aula. Portanto, os testes serológicos, foi aquilo que a gente já falou, que permite fazer uma triagem. Já sabemos que pode haver muitos falsos negativos por causa das vulnerabilidades genéticas. Depois podem-se fazer testes confirmatórios. Um dos testes confirmatórios que a nível serológico se faz é um teste que se chama RIBA, que é esse nome que está aí escrito, convidando de um ao homem, da SEI. Portanto, os outros testes podem ser feitos por ELISA modificados. Vocês sabem como é que se pesquisa, como é que funciona o ELISA, não é? Que é misturar o soro numa placa ou numa cuverte onde tenha absorvido anticorpos ou antigénios, não é? E é a totalidade do vírus depois que faz a reação. Aqui no livro, eu vou aqui passar já ao RIBA, o que é que acontece? Um vírus de hepatite C é fracionado e depois é absorvido essas proteínas estruturais e não estruturais numa fita de nitrocelulose. Portanto, o que é que se vai fazer reagir? Aqui é o soro problema com proteínas específicas do vírus. Portanto, serve de confirmatório porque a realização deste teste é mais eficaz porque estão já expostas essas proteínas virais, apesar de serem recombinantes, estão expostas a esse outro problema. Depois, se faz a leitura consoante o aparecimento das linhas, que torna a positividade do teste elegível. Quando isto tudo não funciona, o que é que isto tudo? Nós estamos a falar, portanto, de testes serológicos, estamos a falar de antigénios e anticorpos. O que é que isto pode não resultar? E tem-se de recorrer a testes moleculares. É? Os testes moleculares podem estar já desenhados para os títulos e para os subtítulos, e também podem falhar os testes imunológicos. Porquê? Porque os testes imunológicos provavelmente é a pesquisa de anticorpos. E o que é que pode acontecer? A pessoa, o infectado, pode ter um sistema imunológico deficiente e a produção de anticorpos não ser suficiente para ser detectado pelas técnicas. Por isso é que o teste confirmatório geral são os testes moleculares que podem ter duas características, ou qualitativos ou quantitativos. Aquele aparelho que na dia, aqueles copinhos já apareceram nos outros testes respiratórios, porque o aparelho é o mesmo, depois o que varia são os reagentes, não é? E estes testes têm mais-valias porque são muito sensíveis para isto, conseguem determinar poucas cópias do vírus em amostras de sangue, seja no plasma ou no soro desses pacientes. E tem essa grande capacidade de substituir a imunologia precisamente por incapacidade do indivíduo de
produzir anticorpos. Portanto, aqui vai-se pesquisar diretamente o vírus, não é? É um teste direto, enquanto os outros são testes indiretos, porque pesquisamos produtos induzidos pelo organismo devido à presença desse vírus. A quantitativa também se faz muitas vezes, porquê? Porque quando se faz tratamentos deve-se saber qual é a carga viral inicial e depois fazer ciclicamente para saber como é que está a responder esse paciente ao tratamento. Porque a carga viral, se o tratamento estiver a ser eficaz, vai diminuindo e, portanto, isso dá para determinar qual é a eficácia desse tratamento. Também serve, evidentemente, para confirmar a presença do vírus da hepatite C e depois, como ele também pode detectar o tipo de vírus, e como nós sabemos, os médicos da gastroenterologia sabem, depois os tratamentos são muito diversos e dependem muito do género do vírus da hepatite C. Esta genotipagem, depois associada também a estes testes, serve para indicar qual o modelo terapêutico que deve ser instituído ao paciente. Então, isto que nós já falamos, fui o que eu vou dizer. Portanto, brincar que o genótipo 1 é o mais problemático. Isto nós já fizemos, já falamos disto, já. Isto serve para brincar também que a partir dos 6 meses, se não houver essa seroconversão, quer dizer que se entra na fase crónica. Portanto, a gente já sabe porque é que ocorre a fase crónica. Portanto, se o anti-HCV, que é o teste serológico, neste caso, quando faz IgM com IgG, a partir do momento em que o teste serológico anti-HCV é positivo, a pessoa, em princípio, está com uma infecção desenvolvida. Depois, se esse marcador perdurar por mais de 6 meses, então temos infecção crónica. Bem, depois os testes, durante a vida inteira, para controlar esta produção da infecção aguda para crónica. Isto nós já falamos tudo, isto foi o que nós acabamos de ver que, apesar de haver uma grande porcentagem que evolui para a cura, há uma porcentagem ainda muito maior, e é o problema do vírus, que evolui para a cronicidade e depois para os estágios seguintes que ainda são piores. A prevenção, normalmente, é ter cuidado, não é? O vírus de hepatite C, só há coisa de 30 anos, é que teve influência a nível laboratorial com o uso de materiais de disposal, porque até saber das complicações todas deste vírus associado à manipulação do produto de sangue que se tem no laboratório, de antes efetuava-se muita recuperação do material. Tubos, lâminas eram lavadas, reutilizáveis, seringas, essas coisas todas. A partir daqui deste vírus, tudo isso foi proibido e começou a substituir o uso de produtos de disposal. As barreiras de proteção individual, os EPIs, também foi a partir desta data, ou dessa altura, que se também instituiu o uso. E atualmente é isso que está instituído, e como não existe vacina, há um problema acrescido. Portanto, a prevenção deste vírus é por estes processos simples, mas que são eficazes e são a única coisa que existe na atualidade.
Isto está pronto para mais um vírus. Este nós vamos falar pouco. O D. Porquê é que a gente vai falar do D pouco? Porque está associado ao B. Portanto, vamos falar pouco dele. Só para dizer que este aqui ainda foi. Por isso é que ele é D. Ainda foi mais precoce. Foi mais ou menos nos anos 70. Que se começou a falar da presença de um antigênio diferente do antigênio do vírus da hepatite B e que se vê depois a dominar a delta e só recentemente é que passou a chamar-se vírus da hepatite B. E sabia-se que quando havia junção dos dois antigénios do B e do D, que essa infecção tinha agravamentos. Daí, a associação com o vírus da hepatite B começou a ter importância e foi estudada e pode resultar em duas modalidades, a co-infecção e a superinfecção. Co-infecção quer dizer que ele está comum durante a fase aguda do vírus da hepatite B e superinfecção quando está na fase crónica da hepatite B. Este, ao contrário dos outros, é polaridade negativa, também é pequeno. E qual é o envelope deste vírus? Deriva de onde? Das membranas do vírus de hepatite B. É o próprio antigênio de superfície do vírus de hepatite B que vai constituir um bloco. E sem a existência do HBsAg, este vírus não consegue ter ciclo replicativo, de eliminar-se um vírus defetivo, como completo. Portanto, se ele está associado ao vírus de hepatite B, as vias de transmissão são idênticas ao vírus B, portanto, também parenquética e atividade sexual. Como eu disse, a associação pode ocorrer em duas entidades, com infecção, que é quando existe simultaneidade entre a infecção por hepatite B aguda, portanto vai estar o marcador do HB, que é o IgM-AC, presente nesta altura, e isso é que marca a infecção aguda do vírus de hepatite B, e essa associação chama-se co-infecção. A partir do momento em que o HBsAg perdura por mais de 6 meses, temos infecção crónica de hepatite B, e quando ocorre a infecção do vírus de hepatite B, vamos ter outra entidade denominada superinfecção. Pronto, é isto que está aqui acabado de dizer em gráfico. Portanto, a prevenção vai ser aquilo tudo, vai ser idêntico ao B. Se ele sozinho não existe no indivíduo. Portanto, tudo aquilo que seja associado a este vírus tem de estar intimamente associado ao vírus de hepatite B. Para finalizar, vamos falar do vírus de hepatite E, que já foi quase nos anos 90 que se começou a falar deste vírus, por volta de 1985, 86, portanto ainda é recente. E também teve início do seu estudo foi quando foi numa base militar qualquer no Zelândia, já não lembro, nos Estados Unidos, ou no foi de soldados que tinham também uma hepatite, que não era reagente
Este vírus está francamente, intimamente ligado, digamos assim, à contaminação da água. Contaminação da água pelos lotes humanos. Portanto, inicialmente pensava-se que era o vírus da hepatite A, mas depois as pessoas não reagiam e então chegou-se. É um vírus muito pequeno, qualidade positiva do RNA. Mais uma vez, o que é que este não tem envelope? Porque é etéreo, não é? Tem que ter essa resistência. Portanto, transmissão fecal-oral, gestão desses alimentos transportados, higiene pessoal eficaz. Onde é que isto ocorre? Em zonas ou em países pobres, o saneamento básico seja pobre ou ineficaz ou não existente. E depois o que é que acontece? Os turistas vão para lá, mais uma vez a história é a mesma, e um dos sítios onde ocorre é no México. Portanto, normalmente está associada, ou quando as pessoas vão de férias para o México, normalmente é dar indicações sobre este vírus. Porquê? Porque este vírus, apesar de ser praticamente inócuo, nas senhoras grávidas é um problema que pode causar a morte da grávida. É essa a grande... Hã? O quê? Não é do feto. Não. É da grávida. Sim. Quem sofre com esta infecção é grávida. Portanto, esta complicação associada à infecção do vírus da hepatite E na grávida pode ser fulminante durante o terceiro mês de gravidez. E porquê? Porque este vírus aproveita-se. O que é que acontece na gravidez para a senhora manter o feto no seu interior? A gravidez é considerada uma doença, entre aspas, não é? Porque altera o sistema imunitário total da mulher, que é para quê? O organismo feminino permitir que haja ou que ocorra o desenvolvimento do terceiro dentro da mulher, não é? E tem que haver uma alteração drástica do sistema imunitário. E, portanto, este vírus aproveita-se precisamente dessa alteração drástica, que é para a diminuição do sistema imunitário, e depois, com as hormonas produzidas pela placenta, ainda agrava esta situação. E o juntar destas situações, depois pode combinar com complicações para a grávida e, inclusive, a morte. Durante este tempo de gravidez, depois o fígado também perde o poder de regeneração. Portanto, são tudo complicações associadas ao vírus da hepatite E, neste caso específico da gravidez. Laboratorialmente, como é que se faz isto? É por serologia, e o que é que nós vamos pesquisar? Anticorpos, antivírus de hepatite E da classe IgM. Pronto, marca infecção. Alguns laboratórios, não os de patologia clínica, assim, normais, é fazer pesquisa do RNA do vírus das crianças, mas não se efetua aqui por perto, acho. Onde é que isto, eu só mostrei aqui a distribuição geográfica, para terem noção que o vírus da hepatite E, onde é que isto ocorre? Está nos países mais problemáticos do mundo, têm um problema socioeconómicos ou falta de estruturas de saneamento. Bem, gostaram da dose de Não. 4 é uma vacina tanto trabalhante. Vírus. Pronto, tudo não foi dito aqui, ou dito assim mais superficialmente, vai ser aprofundado na quinta-feira.
Também veja lá se reduz essas 14 páginas. Não é? Sim, isso é um objetivo. Agora eu posso fazer como um colega meu fazia quando nós éramos estudantes, que nós íamos buscar material numa biblioteca, por exemplo, na altura da internet, e trazíamos um maço de fotocópias e dividíamos o maço de fotocópias por 3 ou 4 colegas para simbolizar e fazer resumos da matéria e dávamos 20 folhas e ele entregava o resumo com 50. Por isso o objetivo vai ser mesmo reduzir. Ainda tem aqui mais um slide para mostrar. Este aqui é o slide que vocês conseguem. Aqui está resumido as características importantes de cada vírus. Então digam lá características semelhantes entre o vírus de hepatite A e o vírus de hepatite E. É. Então não estamos, mas tem envelope. Não tem bloco. São RNA. Isso todos são. Então, as pessoas perguntam todos dois. É a contaminação local oral. São etéricos. E outra característica E não são crónicos. E não têm poder oncológico. Nem exatamente os crónicos que não vão ter um problema. Mas só há é que tem assim. E é só esta vacina, portanto, isso dá uma semelhança com esta.